Gente, a BH Trans inicia 2021 com um novo presidente. Diogo Prosdóximo assumiu o cargo no início de janeiro. Ele foi subsecretário de Transportes e Mobilidade do governo do estado de Minas Gerais, tendo atuado na regulação e gestão de contratos de ônibus e táxi da região metropolitana de Belo Horizonte e na implantação dos terminais metropolitanos de integração com o BRT, entre outros projetos. Foi diretor da Trem Metropolitano S.A. e coordenou a elaboração dos projetos de engenharia para a reformulação das linhas existentes e de construção das linhas 2 e 3 do metrô de Belo Horizonte. E aí, para falar sobre os desafios que vai encontrar na gestão aí da BH Trans, a gente conversa com o novo presidente, Diogo Prosdóximo. Bom dia para você, Diogo. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Central 98. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer imenso te receber aqui no Central 98 para falar de um tema tão importante aí, né, que afeta o dia a dia da vida do cidadão belo-horizontino, quem se desloca aqui dentro com o transporte público. E aí, Diogo, você assumindo então essa presidência da BH Trans, eu queria que você começasse falando para a gente sobre quais são os principais desafios, né, que você enxerga e como que você está planejando aí sua gestão. Carol, o setor de transporte, mobilidade urbana em geral, mudou mais nos últimos 10 anos do que nos 100 anos anteriores. Não sei, assim, você, parênteses, é muito nova, você e o João, mas talvez não lembre de olharmos endereços no catálogo telefônico, ou porque não tínhamos Waze, não tínhamos Google Maps, não tínhamos nenhum equipamento georreferenciado. E muito menos não ter serviços de transporte por aplicativo customizados. Então esse é o grande desafio que eu quero trazer para a BH Trans a partir dessa gestão. Modernizar e transformar o transporte coletivo da capital na vanguarda. Vanguarda, o que eu quero dizer com vanguarda principalmente? Primeiro, nós vivemos uma geração aí, principalmente aqueles que nasceram depois da década de 80, que estão muito acostumados com serviços customizados, seja transporte por aplicativo, seja até pedir comida em casa. Nós estamos muito acostumados hoje a ter serviços customizados, enquanto nosso transporte coletivo atualmente ainda nos trata como todo mundo, né, como a média. E esse é o desafio que eu gostaria de trazer tecnologia para permitir que a gente tenha um transporte coletivo na capital mais customizado, como já existem experiências em várias cidades do mundo, como São Francisco, Los Angeles, Nova York, do transporte coletivo ser feito sob demanda. E além disso, e na parte, vamos dizer assim, de trânsito, também trazer tecnologia como inteligência artificial para semáforos e toda essa parte de gestão de trânsito que hoje é feita pela equipe da BH Trans. Eu gostaria muito que ela fosse feita também com a ajuda de inteligência artificial, machine learning e toda essa tecnologia que vem ajudando aí todas as cidades do mundo a se desenvolverem e ter uma mobilidade urbana mais que agrade mais ao cidadão, tendo em vista que o cidadão belo-horizontino está muito insatisfeito com a atual prestação de serviço. Diogo, prazer falar com você. Diogo, o prefeito Alexandre Calil já demonstrou uma vontade de reformular a BH Trans, inclusive já até iniciou algumas conversas com vereadores aqui da capital mineira. Aí eu queria ver com você quais são as mudanças previstas na autarquia aqui para Belo Horizonte. A BH Trans é uma empresa pública criada em 1991, como várias outras cidades do Brasil optaram por essa estratégia. A ideia, independente assim, não tem nada ainda acertado ou definido com relação a grandes mudanças, mas o resultado final já é determinado, que é modernizar institucionalmente a BH Trans, para que a BH Trans seja capaz de ofertar serviços customizados e adequados para o cidadão de Belo Horizonte, com uso de tecnologia, com micromobilidade, com todos esses detalhes que nós vemos em todos os lugares do mundo e que Belo Horizonte pode não apenas alcançar as grandes cidades do mundo nesse quesito, como também propor novos avanços e expandir o transporte sob demanda. Então, assim, a grande proposta para a BH Trans é modernização casada com tecnologia, transparência, para que o cidadão
partícipe de toda, não só da gestão, mas como também manifestando suas preferências de como ele quer o transporte da capital. Essa é a orientação do prefeito para essa nova gestão da BH Trans. Diogo, a gente sempre fala sobre transporte público aqui, uma coisa que eu acho que a população quer, porque a gente sempre recebe essa demanda aqui no Central 98, nos outros programas também, é uma integração realmente melhor com a região metropolitana, que falta hoje, né? Essa integração a gente não tem, a gente tem 2 cartões diferentes aí para o transporte público, falta realmente aí esse diálogo com a região metropolitana e Belo Horizonte. Quais são seus planos aí para resolver essa questão? Já tem alguma coisa em mente? Olha como a tecnologia pode nos ajudar com coisas que eram tabus até bem pouco tempo atrás. Lembro que antes de eu sair, deixar o governo do estado para ir fazer meu mestrado fora, nós tínhamos uma grande barreira tecnológica de integração dos cartões, etc. Hoje a gente pode fazer isso até pelo celular, seja por QR Code ou seja por pagamento remoto, Pix, etc. Então, seja, em meros 3, 4 anos, se transformou completamente a tecnologia e possibilitou que você faça um pagamento imediato por meio do seu celular e facilitando toda essa questão de integração financeira, tarifária com a região metropolitana. Então, acho que esse que é o passo que nós vamos dar. A integração operacional, vamos dizer assim, física, já acontece em alguns locais, mas ela é muito precária pela falta de tecnologia e desagrada bastante o cidadão, como a gente vê em qualquer pesquisa aí, no volume de reclamações que tanto a BH Trans como vocês aí na rádio devem receber. Então esse que é o objetivo, mas para tanto, nós precisamos de tecnologia para captar essa preferência do cidadão e transformá-la num serviço de transporte coletivo que seja efetivo e que não seja um serviço de transporte coletivo para todo mundo, ou para a média, né? Como hoje ele é feito pelo planejamento de transporte tradicional. Diogo, um assunto, né, que veio à tona, já era muito criticado, que é a relação das empresas de ônibus com as cidades, não só Belo Horizonte, mas todas as cidades aqui do Brasil, da região metropolitana. E durante a pandemia, esse assunto voltou à tona e com muita força. Inclusive, o Ministério Público de Contas está investigando, né, o repasse de 4 milhões, né, na verdade, a compra antecipada dos tickets que são encaminhados para os funcionários da prefeitura junto às empresas de ônibus e também uma auditoria que foi feita durante a gestão do prefeito Alexandre Calil nas contas dessas empresas. O que você pode falar sobre essas investigações? O que a gente tem de posicionamento por parte da BH Trans sobre esses assuntos? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar aqui, ter em mente, quando eu falo que o setor de transportes mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 100, cabe ressaltar que esses contratos foram feitos em 2008. 12 anos hoje, numa visão, com a tecnologia da forma que ela vem escalando, é praticamente uma eternidade. Então, ou seja, nós precisamos, de fato, sentar e reformular esses contratos, e quando eu falo que, deixa eu frisar, reformular e não romper, na medida em que isso poderia ser uma estratégia, né, assim, contra a segurança jurídica dos contratos no Brasil e do Estado em geral, mas reformular os contratos de modo que eles passam a atender o cidadão. E atender o cidadão não é apenas, quando eu digo, não apenas para que o passageiro saiba quando o ônibus vai passar, manifeste o desejo da sua trajetória, mas também que ele entenda como o serviço funciona. Nós temos vários debates, como a questão de trocadores, de quadro de horários, que precisam ser colocadas na mesa e discutidas pela sociedade o que elas querem. Então, quanto mais participação, seja de órgãos de controle, de fiscalização e da sociedade civil organizada e do próprio usuário em si, quando nós tivermos um aplicativo na qual o cidadão pode simplesmente pedir o seu ônibus, manifestar de onde que ele quer ir, de onde ele está e onde ele quer ir, com um simples clique no celular, e saber exatamente a horas que o ônibus dele vai passar, no local que ele vai passar, e deixar ele mais próximo do destino final do que atualmente hoje ele faz, com 2, ou às vezes até 3 mudanças de ônibus, isso vai ser certamente uma revolução. Não só para Belo Horizonte, que Belo Horizonte pode mostrar para o mundo, tendo em vista que poucas cidades, ou na verdade nenhuma cidade, implementou isso de forma massificada como nós queremos fazer aqui e tornar o serviço de transporte público não só atraente,
como efetivo em termos de proporcionar ao cidadão chegar onde ele quer para trabalhar, para ir no posto de saúde, para ir à escola ou para ir buscar entretenimento, teatro, cinema, etc. Então esse é o projeto. Acho que tudo está encaixado ou correlacionado com essa questão da tecnologia, porque aí o próprio cidadão também pode clicar e ver as contas. A ideia, as contas já estão abertas pelas auditorias, mas eu acho que ainda podemos ir um pouco a mais. As contas são complicadas, são feitas por contadores, etc., especialistas, e por que não a gente também envidar esforços para explicar isso para o cidadão? Ou seja, aqui estão as contas e olha, vamos mostrar para você como elas funcionam para que você possa participar da decisão e opinar, porque nada melhor do que a opinião da pessoa que está enfrentando essa situação difícil que é a mobilidade do transporte coletivo hoje em Belo Horizonte. Diogo, eu falo como usuário do transporte público de BH também, eu sempre utilizei, o ônibus para poder me deslocar do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um sistema muito sobrecarregado, ônibus lotados. Eu tinha uma experiência péssima, até citar a linha aqui, que eu acho que é uma linha muito problemática, 5106, faz um trajeto muito longo e às vezes de ter que esperar 3, 4 ônibus passarem ali no horário de pico para conseguir embarcar no veículo. Isso já era um problema de antes da pandemia. A gente entrou na pandemia aí, proibidas as aglomerações não recomendadas e o problema da lotação do ônibus continuou também, mesmo nesse cenário muito difícil. E tem uma conta que a gente não entende aqui, eu como jornalista, falo como usuário do transporte público, porque as empresas estão sempre alegando que elas têm prejuízos há tempos. E aí, como você citou essa questão do contrato aí, da reformulação, a gente acredita que o caminho seria esse. A gente sempre fala sobre a revisão desses contratos aí para que a gente não tenha mais essa situação. E acho que a pergunta que fica aí do usuário do transporte público esses contratos já estão sendo revisados e você tem uma data, pelo menos uma previsão de quando que isso poderia ser reformulado para começar a ser trabalhado de forma diferente, de uma forma aí que vai beneficiar o usuário, o cidadão belo-horizontino? A ideia, em primeiro lugar, 5106, Bandeirantes BH Shopping, se não estou enganado, que é a linha, isso, que é essa linha que você mencionou. Esse é um problema, toda a linha de transporte coletivo, e seja aqui em Belo Horizonte, seja em qualquer lugar do mundo, quando ela trabalha com média, ela pode, na média, estar não muito cheia, mas em vários momentos ela pode estar cheia. Então essa que é a questão do dimensionamento. Quando você faz o dimensionamento hoje do transporte coletivo, ele é feito para a média. E isso tem uma frase até acho que é do Romário, que fala assim, eu não sou todo mundo, ninguém é todo mundo. Então, ou seja, a gente não pode simplesmente aceitar mais um serviço que é feito para a média, para todo mundo. Nós precisamos de serviços customizados. Então, imagina a sua situação, se você pudesse colocar o seu trajeto, seu desejo de usar a linha 5106, ou, na verdade, sair do local da sua casa para ir para o seu trabalho, imagino que você usava ela nesse sentido, e um aplicativo, durante os minutos que antecedem a sua saída de casa, fazer um cálculo e te orientar, falar, não, espera 5 minutos, ou sai 5 minutos mais cedo, que o ônibus vai estar lá chegando com a lotação já pré-determinada, porque todos manifestaram no seu aplicativo, então provavelmente você vai ter o seu assento, então vai ser alertada que nessa opção de horário nós teremos tantos passageiros em pé, ou teremos tantos passageiros sentados. Então, ou seja, é um dimensionamento que não vai ser feito mais para a média, mas sim personalizado para você. E eu acho que isso muda tudo, porque a nossa demanda hoje, quanto ao nível de tecnologia que nós estamos acostumados a ter serviços sempre mais personalizados, e é isso que nós vamos trabalhar para ter na BH Trans. Com relação à questão dos empresários, vale ressaltar que esse é uma estrutura de 2008. Então, ou seja, trabalhar na média está prejudicando todo mundo, prejudica o passageiro, que costuma ter vários, na média, ele vai ter um ônibus relativamente cheio, e ainda, qualquer viagem acima da média, o ônibus está lotado. É ruim para o empresário, que ele acaba tendo que fornecer serviços que às vezes que ele sabe que às vezes não vai atender o cidadão e que às vezes não gera a receita que ele está esperando. Então, ou seja, no final das contas, um modelo que tem que ser revisto. 2008 é praticamente pré-história em termos de tecnologia hoje em dia. Precisamos sentar e rediscutir isso
adaptar esses contratos, chamar os órgãos de controle e a sociedade para discutir esse contrato e mudar a forma de dimensionamento do serviço para que você, Carol, possa, com o aplicativo, assim como você faz hoje com o transporte de aplicativo, ajudar a BH Trans e ajudar todos, né, no processo a prover um serviço customizado para você, para o horário que você precisa, da forma que você precisa, e isso certamente reduziria a lotação, ao invés de ficar aquela frota reserva e uma operação sempre tentando correr atrás de uma demanda que ela não consegue observar, que as empresas da BH Trans não conseguem observar e deixando todo mundo insatisfeito. Eu também, como usuário, eu voltava sempre da cidade administrativa de ônibus e também isso me deixava muito chateado. Às vezes eu pegava um ônibus vazio, às vezes eu pegava ele muito cheio e às vezes eu via que uma simples reorganização disso com um aplicativo relativamente simples hoje em dia, trivial, poderia fazer com que as viagens fossem muito mais confortáveis para todo mundo e muito menos estressantes, sabe? Na sua visão mais otimista aí, de quanto tempo a BH Trans precisa para poder fazer essa revisão, consultar a população e reformular esses contratos para a gente ter um transporte digno aí para a população de Belo Horizonte? A nossa ideia é, ainda no primeiro semestre, ter um plano apresentado aí para a sociedade. É uma meta árdua, é uma meta difícil, mas eu acho que essa. Nós não estamos aqui para trabalhar pouco, né? Estamos aqui para enfiar a cara nesse projeto e conseguir desenvolver isso ainda no primeiro semestre. É claro que aí vem toda essa parte que é democrática, que é fundamental. Então precisamos sentar, apresentar isso para a sociedade, ajustar para o que a sociedade, né, para o que a cidade deseja, sentar com os órgãos de controle. Então esse é um processo que vai tomar, depois de definido o que fazer, um certo tempo, tendo em vista que o controle social que vem mantendo o Brasil da forma, as instituições fortes, como nós estamos observando aí, evitando um conjunto de desmandos eventualmente. Então, ou seja, essa a proposta de tempo, assim, vamos dizer. Diogo, nessa reformulação, vocês pensam de uma nova forma de punição a essas empresas no descumprimento das medidas? Por exemplo, a gente vê muitas multas que são pagas pelas empresas. Na verdade, essas multas demoram a ser pagas, são 6 meses, tem recurso e, né, até muita gente fala que nem são pagas, que elas vão para a dívida ativa, mas não são pagas. Tem uma ideia de uma reformulação também nessa forma de punição a essas empresas? Claro, na medida em que o transporte for mais responsivo, a gente consegue organizar até penalidades. Na verdade, a palavra ideal seria alinhar os incentivos da empresa para os incentivos de prestar um bom serviço para o cidadão. Não existe hoje, não pode existir no setor público nenhuma prestação de serviço que não seja voltada para a qualidade e para a satisfação do usuário. Então essa parte desse processo é exatamente alinhar incentivos. Se os incentivos técnicos e de dimensionamento não bastarem, é claro que nós vamos ter mecanismos de punição, sim. Mas eu prefiro ver todos desse processo, cidadão, sociedade civil, órgãos de controle e os próprios empresários como parceiros, ao invés de ficar antecipando um conflito. Sabe, João? Assim, se ele acontecer, nós vamos encarar e nós vamos fazer com que eles se cumpram. Mas eu acredito sempre na palavra parceria, que eu acho que é isso que pode trazer sucesso, ao invés de um conflito que se arraste, como você mesmo disse, em tribunais, em órgãos de controle, por meses, anos e às vezes até décadas, né? Diogo, a gente começa a semana aí com o reajuste das passagens de ônibus na Grande BH e a gente sabe que esse reajuste, inclusive, previsto em contrato aí das empresas, né? Falando aqui de Belo Horizonte também. Por outro lado, tem essa questão que o João citou aí do não pagamento das multas, o desrespeito à questão da lotação, a colocação dos cobradores nas linhas. E aí minha pergunta aí, que valendo 1 milhão para você aí, a gente vai ter reajuste de tarifa aí em Belo Horizonte? Até essa reformulação ser discutida, a perspectiva é não rever em nenhum aspecto o contrato nesse curto prazo.
Então, a ideia é trabalhar, estamos com a equipe já na primeira semana, minha na BH Trans, foi exatamente formar uma equipe para começar a trabalhar nesse projeto de identificação de todas as limitações do atual contrato, para que a gente possa tratar uma a uma. Estamos agora montando uma equipe também jurídica para discutir essa parte do contrato. Então, esse que é o direcionamento de se fazer sentar na mesa e discutir isso tudo antes de fazer um realinhamento de preços, na medida em que esses realinhamentos no contrato que nós vamos buscar até para baixar, né, ter uma tarifa mais baixa, seja por não crescer por um tempo, ou seja por abaixar a tarifa. Porque eu acho que a tarifa de Belo Horizonte, o serviço e a tarifa tem que ser condizentes com o que a população deseja. Então, essa seria a guia nossa mestre para os próximos 6 meses aí, Carol. Então, Diogo, a gente pode falar então que a tarifa não aumenta pelo menos até o meio do ano, seria isso? A previsão? Eu espero conseguir terminar essa tarefa antes, João, eu sou sempre um otimista. Uhum. Eu gostaria muito que essa tarefa fosse feita o mais rápido possível. Porque eu não vou te colocar um prazo temporal, mesmo porque a ideia é sentar e fazer essa discussão prévia. Então, nós teremos essa discussão prévia e aí sim faremos tudo de um pacote só, para evitar até, né, assim, alterações de preço, 2 ou 3 no mesmo semestre, etc., se a gente estiver pensando fazer, né, adotar práticas que reduzam a tarifa. Então, essa que é a promessa que eu posso te dizer, que antes de ter uma primeira discussão, nós não vamos focar nesse assunto isoladamente. Aí, gente, Central 98 conversando com o Diogo Prosdósimi, presidente da BH Trans, falando dos desafios do transporte público em Belo Horizonte também, dos planos dele para essa gestão. Diogo, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Seja bem-vindo a 98 aqui, sua primeira participação com a gente, portas sempre abertas, viu? Muito obrigado, Carol, muito obrigado, João. Espero contar com vocês, eu acredito que o jornalismo tem um papel fundamental nessa discussão, uma das grandes meios de discussão de política pública, então pode contar comigo sempre e vou sempre que eu puder, que eu precisar, cutucar vocês também, para que a gente faça um trabalho conjunto aí a 1.000 mãos, ou na verdade a 2,5 milhões, 5 milhões de mãos, né? Cada um tem 2 mãos, a 5 milhões de mãos aqui em Belo Horizonte para ofertar um serviço de transporte coletivo de qualidade e com preço justo para o cidadão de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem prefeito e é isso que o cidadão merece. Tá, e a gente sempre cobra muito aqui, mas o espaço sempre é aberto aí para a BH Trans explicar as ações também, viu, Diogo? Muito obrigada e excelente semana para você.